Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos ao nosso webinar Varones. Sou o Pedro Augusto, faço parte do time de marketing da Gênesis IT e hoje estamos aqui com o Renato Jafé, da Gênesis, e o Murilo Silva, da Varones, para trazer uma apresentação bem legal para vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia. Legal. Pessoal, no meio do evento eu vou enviar uma pesquisa aqui no chat. Aqueles que responderem a pesquisa até o final vão concorrer a um vale compra Amazon de $250, tá bom? Então fiquem atentos aí ao chat, fiquem à vontade para fazer perguntas. E é isso aí. Vamos lá, gente. Ô, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, sou o Renato, faço parte do time de arquitetura e segurança da informação aqui da Gênesis. Nós temos aqui tem muitos clientes aqui que já são da Gênesis, parceiros também, mas tem uma parte importante aqui também que chegou agora aí, tá conhecendo a Gênesis agora. Então, para quem não conhece a Gênesis, eu vou dar um overview aqui. A Gênesis está entre as 4 maiores integradoras hoje aí de tecnologia, principalmente no interior de São Paulo, né? Mas a atuação é nacional. E falando de um modo geral, a Gênesis atende absolutamente em qualquer camada de infraestrutura e segurança da informação, né? Então, os parceiros de tecnologia, os players de tecnologia, onde a Gênesis atua, nós somos realmente muito bem ranqueados, né? E nós estamos nessa caminhada aí com a Varones, né? Principalmente nesse momento, onde nunca foi tão importante, né? O compliance da informação, o cuidado com a informação, os dados sensíveis dentro das companhias, das empresas, né? E essa caminhada com a Varones tem se tornado alguma coisa muito sólida mesmo, principalmente por conta desse pilar aí, né, que surgiu. Nós estamos aqui com o Murilo, né, que é uma das pessoas que nos apoia muito dentro da Varones. Tem outros membros da Varones que, infelizmente, não estão aqui hoje, mas a gente vai conseguir passar para vocês a importância, né, de usar a ferramenta correta na parte não estruturada, né, da informação da empresa, que hoje nós sabemos que é um terror, né? Hoje os repositórios de dados, de arquivos, algumas companhias, alguns clientes nossos têm repositórios muito, assim, colossais, né? Com centenas de milhões de arquivos, e é humanamente impossível a gente controlar onde que o dado sensível foi parar, quem digitou, né, em qual lugar, e manter essas regras de segurança, manter as políticas, né, ter os alertas corretos para você se antecipar no problema, hoje não é uma opção, né? Hoje, quando a gente tem, agora que pegou mesmo, né, foi dado o start, né? Hoje você precisa estar com condições de se defender, né, frente à autoridade nacional, se houver algum incidente com dado sensível, né? Então, a gente consegue provar que, sim, nós fizemos o que deveria ter sido feito, protegemos o ambiente da maneira que deveríamos ter protegido, né? Vou passar a palavra para o Murilo, né, que vai mostrar para vocês como se dá esse funcionamento, como é que é a mecânica desse compliance junto com a Varones. Tá bom? Obrigado a todos aí. Obrigado, Renato. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e como que a Varones ela consegue auxiliá-los, como muito bem dito aí pelo Renato. Então, para quem não me conhece ainda, sou Murilo Silva, sou System Engineer da Varones. Atuo na Varones aí nessa frente de segurança de informação, sempre focado em dados não estruturados desde 2013, então aproximadamente aí 8 anos de mexendo, trabalhando somente com esse mundo, tá?
E só para vocês entenderem um pouquinho o que é Varonis, né? A gente vai começar dando uma breve explicação para vocês aí do que se trata Varonis, de onde surgiu, quais são os benefícios que a solução traz e como que ela se aplica a esse mundo de LGPD, ok? Então, a Varonis ela é uma empresa israelense, hoje com sede em Nova York. A gente já tem mais de 8 mil clientes espalhados pelo mundo. Nós já estamos na Bolsa de Valores na Nasdaq. Né? E o intuito da solução da Varonis é a governança de dados não estruturados e o cybersecurity em cima desses dados. Então, a ideia é a gente entender como o dado não estruturado está sendo utilizado no dia a dia na companhia. Então, quais são as pessoas que acessam, né? Quais são as pessoas que acessam, inclusive, os dados sensíveis, os dados que são considerados aí informações críticas para a organização. Garantir que somente as pessoas corretas tenham acesso. Então, fazer uma recertificação periódica, entender se realmente há necessidade daquele usuário ter acesso àquele arquivo ou não, né? Identificar o comportamental desse usuário, até chegando no nível de identificar uma possível ameaça que esteja já na organização. Então, algum usuário que está comprometido e está acessando os dados aí indevidamente, né? Está copiando as informações no ambiente. Então, a gente consegue também auxiliar na questão de detecção de uma cyberameaça no ambiente, seja ela de um insider, né? De uma pessoa que já está dentro da organização. Então, vamos pensar aí quantos usuários, quantos colaboradores, quantos terceiros têm acesso à rede de vocês. Então, seja ela por uma ameaça vindo dessas pessoas que já estão dentro da rede, mas também de atacantes externos aí, onde de alguma forma utilizam de métodos como phishing, né, e outros métodos aí para conseguir roubar informações do ambiente de cada uma das companhias, tá? E por fim, a gente tenta sempre garantir um estado seguro. Então a gente eleva o nível de segurança no ambiente, consegue automatizar relatórios periódicos para os gestores das áreas, para que eles saibam exatamente quais são as pessoas que estão acessando aquela pasta dele, ou as pessoas que tentaram acessar a pasta daquele cara naquele período, ou quem tem permissão naquela pasta. Então a gente automatiza esse processo também de revisão, garantindo sempre um estado seguro. A ideia é exatamente que a gente traga uma visão para esse mundo de dados não estruturados muito melhor, porque a gente sabe o quão complexo é gerenciar esses arquivos, planilhas, tudo que o colaborador gera no dia a dia aí, e não fica armazenado dentro de um ERP, de uma base de dados, um Oracle, um SAP, um SQL, etc., que é mais fácil, né? A base estruturada, ela teoricamente é um pouco mais fácil, porque você consegue buscar ela de maneira mais simples também. Então, a gente vai auxiliar a trazer essa visão de como estão esses dados no ambiente de vocês e como que esse dado é utilizado, se tem uma ameaça ou não, trazendo sempre melhoras aí, sempre tentando melhorar o nível de segurança desse ambiente, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a LGPD em si, né? Acredito que é um assunto que está bem no momento aí, né? Todo mundo tá correndo atrás para se adequar às regras da LGPD. A gente vai falar um pouquinho de algumas dos artigos, né? Algumas das regras da LGPD e como que a Varonis poderia auxiliá-los, vocês, e depois a gente vai mostrar a própria máquina mesmo, o sistema funcionando para vocês entenderem como que é isso na prática, ok? Antes de começar a falar dos artigos aqui, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu acho que deve ter algum campo de chat aí, alguma coisa do tipo, vocês fiquem à vontade, tá? Pode ir mandando, a gente vai tentar responder todas as dúvidas que vocês tiverem aí durante esse nosso webinar, então fiquem à vontade em mandarem as informações para a gente, que a gente vai bater um papo legal sobre essas dúvidas. Então, o primeiro artigo da LGPD aqui a gente já atua, o artigo 46, ele fala lá com relação a adotar medidas de segurança técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda e alteração. Então, basicamente, como que vocês vão conseguir identificar aonde que estão os dados de uma pessoa, aonde que estão os dados sensíveis pessoais em todos os seus arquivos, planilhas, os documentos que estão no SharePoint Online, no OneDrive, que trafegam nos canais do Teams, no bate-papo do Teams, como que você vai conseguir identificar esses dados pessoais nesses arquivos
e, se for o caso, provar para a NPD aonde que estão esses dados ou qual é o dado que você tem de um certo indivíduo na organização. Então, esse é um desafio, um dos principais desafios, eu diria aí, para a LGPD, que é a própria descoberta dessa informação que fere a LGPD. Então, aonde que estão os dados que contêm CPF, nome, telefone, endereço, tipo sanguíneo, religião, orientação sexual? Aonde que estão esses dados? Quais são os arquivos que contêm esse tipo de informação e que pode trazer um risco para a organização caso haja um vazamento? Então, a gente consegue fazer todo um discover desses dados, sejam eles no ambiente on-premise, como eu dei o exemplo, no file server Windows, Linux, o NAS, o NetApp, mas também visando aí um pouquinho da questão da nuvem. Então, a parte de Office 365, SharePoint Online, o OneDrive, os canais do Teams, o bate-papo, né, os arquivos que trafegam no bate-papo do Teams também é muito importante a gente ter essa visão e monitorar esses arquivos. Então, essas são algumas das plataformas que a gente... Opa, deixa eu pôr só um pointer aqui. Essas são algumas das plataformas que a gente já suporta hoje, tá? E a gente consegue fazer essa descoberta do arquivo. Como vocês podem ver aqui do lado direito, a gente tem um arquivo nesse caminho, né? Um lgpd-exemplo.txt. Foi identificado informações ali sensíveis dentro desse arquivo, então tem um CPF válido, a gente tem um algoritmo verificador para ter certeza de que é realmente o CPF. A ideia da gente não é ficar gerando muito falso positivo, né? Então não é interessante a gente ficar gerando inúmeros falsos positivos aí pelo simples fato de ter a mesma quantidade de dígitos de um CPF, vou considerar como CPF? Não, não é a ideia da Varonis. Então a gente tem um algoritmo que faz essa verificação e evita falsos positivos no ambiente. Ele vai procurar CPF, endereço, nome, telefone, como eu dei alguns exemplos anteriormente. Então, a Varonis, inclusive, já tem essa regra pronta para fazer essa descoberta aí, para encontrar onde que estão esses dados sensíveis na organização. Ok? Além de fazer a descoberta, né, então, nós temos esse motor de descoberta, né, que faz o discovery de todas essas informações sensíveis, a gente também consegue trabalhar em conjunto com a própria Microsoft. Então, no caso de que vocês tenham aí a parte de Office 365 e possuem o produto do AIP, né, da Microsoft, o Azure Information Protection, é possível a gente trabalhar em conjunto com esse módulo e colocar, inclusive, uma tag no arquivo. Então, a gente colocar um label no arquivo que esteja on-premise. Então, a gente tem ali os arquivos no Windows, no Linux, nos NAS, no NetApp, no SharePoint local. A gente consegue atuar para colocar uma tag nesse arquivo, né? Classificar o arquivo em si. E aí, com isso, você consegue trazer mais proteções aí também, usando uma solução de DLP, né, que consegue evitar, por exemplo, que esse dado seja feito o upload dele para um site na nuvem, para um e-mail, ou que esse dado que esteja tagueado não possa ser copiado num pendrive, por exemplo. Então, aí você consegue colocar outros controles de perímetro de end user, né, no endpoint ali, para garantir que não haja um vazamento dessa informação. Então, a Varonis ela consegue entender onde estão esses dados, mapear para você, tirar em relatórios quais são os dados de LGPD ou quais são os dados somente que tem o CPF, né, e que estão sendo acessados, né, essa quantidade de acessos que foram feitos nesses dados. Aqui a gente pode ver também uma métrica de a quantidade de acessos que foram feitos em arquivos que têm esse tipo de classificação e que estão abertos para qualquer usuário acessar. Esse é uma das dificuldades aí que a gente encontra no dia a dia do pessoal, porque imagina a quantidade de dados que possam estar aí super expostos no ambiente, e por incrível que pareça, tem muita informação exposta no dia a dia, porque o dado não estruturado ele é muito dinâmico, então a qualquer momento você pode ter uma exposição desse dado, porque ele está super exposto, ele está aberto para um everyone, para um domain user, um authenticated users, então qualquer usuário pode copiar, deletar, modificar esses dados que contêm informações sensíveis de LGPD. Tá? Então a gente consegue mapear isso daqui também e ter em relatórios aí, em estatísticas ou até mesmo nos logs de quem acessou esses arquivos ou quem fez alguma coisa, uma modificação nesses arquivos aí que continha esse dado sensível. Tá? Aqui também a quantidade de eventos que foram gerados nesses arquivos sensíveis nesse exemplo aqui. Então, além da gente identificar possíveis pastas que contêm informação sensível e que estão super expostas, a Varonis ela tem mecanismos para auxiliá-los na correção disso. Poxa, Murilo, você me mostrou aqui, a gente tem, sei lá, 100 mil pastas abertas para everyone. Quanto tempo eu vou demorar para corrigir isso? Né? Isso é um risco muito alto, mas eu não tenho braço
para fazer essa alteração, para corrigir isso tudo aí em tempo hábil. Então, nós temos também alguns plugins que automatizam a remoção desses grupos globais, a fim de evitar que vocês tenham aí uma superexposição por um longo período. Então, uma vez que a gente identificou isso, tem muito dado aberto para Everyone, para Authenticated Users, a gente entra com o nosso módulo de automation e a gente consegue analisar quais as pessoas estão usando esses grupos globais antes mesmo de remover ele daquela pasta, e com isso a gente cria um novo grupo no AD, a gente adiciona esses usuários que estão acessando a pasta através desse grupo global, né, porque a gente já consegue identificar quais são as pessoas que estão fazendo esse tipo de acesso, e aí a gente adiciona esses caras dentro desse grupo, adiciona esse grupo dentro da pasta com permissão e remove o grupo global automaticamente. Todo esse processo é feito de maneira automática pelo próprio módulo de Automation Engine da Varonis. Com isso, a gente consegue manter aí um estado mais seguro, evitando que você tenha dados sensíveis que estão superexpostos para grupos globais. Okay? Um outro artigo da LGPD, o artigo 18, ele fala ali que o titular dos dados pessoais ele tem o direito de obter do controlador, né, em relação aos dados do titular, por ele tratados, a qualquer momento, mediante uma requisição. Esse aqui é o item de direito do esquecimento, né, onde o usuário ele pode solicitar o direito de esquecimento ali dos dados. Né, ele não quer mais que a organização tenha dados dele, então ele entra com uma solicitação, né, uma requisição formal, e a NPD ela vai garantir que a empresa deletou todos aqueles dados da organização. E aí vamos pensar num cenário aí onde vocês têm milhares e milhares de arquivos espalhados em vários ambientes que eu já comentei. Como é que eu vou encontrar aonde que tem o dado do Murilo? Quais são os arquivos que contêm informação do Murilo? Um CPF do Murilo, um endereço, um telefone? Aonde que estão esses dados sensíveis do Murilo? Então, a gente tem também um mecanismo aí que faz todo um discover e ele cria um portalzinho web, né, uma interface web intranet, como se fosse um Google dentro de todos esses ambientes de dados não estruturados. Então, você pode chegar e pesquisar, por exemplo, qual que é o CPF do Murilo, nome, sobrenome, telefone, endereço, e-mail, tem vários outros campos que podem ser adicionados aqui, e você dá um search, e no mesmo momento, como vocês puderam ver aqui, 0.03 segundos, ele já traz um relatório completo de todos os arquivos que contêm informação do Murilo. Com isso, você consegue selecionar os arquivos aqui, clicar aqui, ele já vai selecionar todos os arquivos, e você exporta uma lista, um relatório primário para a NPD, para que vocês expliquem para a NPD, olha, esses são os dados sensíveis que eu tenho do Murilo, então é isso que a gente precisa aí deletar no ambiente, no mundo de dados não estruturados. A gente não está falando de SAP, de Salesforce, de RP, de SQL, não, a gente está falando dos dados não estruturados, tá? Um mundo de dados não estruturados. Então, a gente vai trazer essa lista de dados, de informações, né, desses arquivos, e já consegue exportar, inclusive, se for o caso, fazer uma cópia desses arquivos aqui para um outro repositório, para que seja avaliado por um time de compliance, etc. Ok? Então, esse é um artigo que fala sobre o direito do esquecimento, que a gente consegue auxiliar, criando as regras de discover, né, fazer ali a descoberta desse arquivo daquela pessoa, e também utilizando o Data Transport Engine, inclusive automatizar o delete desse arquivo ou a movimentação desse arquivo para uma área restrita, conforme foi solicitado ali pelo usuário. Tá? Então, é interessante esse ponto de direito do esquecimento, porque caso a organização ela não tenha uma base legal para manter aquele dado do usuário, ela é obrigada a deletar aquele conteúdo e provar para a NPD que foi deletado. Tá? Então, caso vocês não consigam fazer isso, já é um ponto de atenção para cada uma das organizações aí que estão aqui hoje, porque é um dos quesitos aí da LGPD. Próximo artigo, artigo 37, ele fala: o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Então, esse artigo 37, ele fala muito na questão de auditoria. Como que vocês têm hoje armazenado essas informações? Quem acessou o arquivo 123.txt que continha informações do Murilo? Porque não só numa resposta para NPD no dia a dia, né, que eles podem questioná-los, como que vocês estão tratando esse dado, e o simples fato de vocês não terem mecanismos para tratar esse ponto já é um motivo de penalização, mas imagina num cenário também de um possível vazamento, que a gente não tem como evitar 100% de um ataque, né? Caso ocorra um ataque no ambiente e tenha um vazamento de informação, vocês precisam provar o que foi vazado. Olha, tivemos vazamento somente de 50 dados, de 50 pessoas, ou não. Vazou toda a nossa base de 50 milhões de dados de clientes. Então,
vocês precisam provar exatamente o que foi acessado. Caso você não consiga provar, a NPD ela leva em consideração o conteúdo total de dados que você tem na sua base. Então, se você tem 50 milhões de registros e você não sabe provar, você não consegue provar o que foi vazado, você não sabe o que vazou, eles vão considerar que teve um vazamento por completo da sua base. E, com certeza, a penalização é muito maior caso você não tenha um controle desse, você não saiba explicar o que vazou, por onde vazou, quem acessou aquele dado, quem modificou, quem mandou para um SharePoint online, quem compartilhou no link público. E a Varonis ela tem toda essa trilha de auditoria em todos esses módulos que eu comentei anteriormente. Então, server Windows, Linux, NAS, SharePoint, SharePoint Online, o Exchange Online, o OneDrive. A gente consegue saber exatamente data e horário, qual foi o tipo de operação, se foi aberto, se foi deletado, se foi modificado, o nome do usuário que fez a operação, o caminho que ele se encontra, o que ele se encontrava antes de ser deletado, qual é o nome deste arquivo. E aí a gente consegue também gerar alguns alertas comportamentais em cima disso. Mas o ponto importante é que a gente consegue trazer toda essa auditoria que vai auxiliá-los não só para a LGPD, mas também num contexto geral de segurança na organização, porque você vai conseguir responder aquelas questões do tipo: deletaram o meu arquivo. Quem foi que deletou o meu arquivo? Quem foi que modificou o meu arquivo? Então você vai conseguir responder todas essas questões aí que normalmente é bem difícil de ser respondido. Próximo artigo, artigo 48, ele fala ali do controlador, ele deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de um incidente, né? Então, basicamente é o que eu comentei, né? A gente, caso venha a sofrer um possível ataque, você precisa comunicar à autoridade, né, NPD, a autoridade nacional, e o próprio titular do dado. Então, vazou o dado do Murilo, eu preciso alertar o Murilo que teve um vazamento de informação, eu preciso de alguma forma alertar ele, mandar um e-mail de que aquele dado dele pode ter sido vazado durante esse possível ataque. Então, a gente pegou aí, tem uma pesquisa que foi feita no passado aí com relação ao tempo médio de descoberta de um vazamento. E boa parte das organizações demoram anos ou meses para identificar um possível ataque. Ela só vai identificar realmente quando vem à tona, quando vai para a mídia, e aí começam a fuçar e tentar encontrar por onde vazou aquele tipo de dado, e aí sim ela consegue descobrir que, opa, foi da gente, vazou, tivemos um vazamento, temos uma vulnerabilidade, temos uma porta aberta, e assim por diante. Então esse tempo para a descoberta de um possível vazamento, hoje não pode mais ter, porque a gente sabe aí hoje a LGPD, ela tem aí como possível multa até 50 milhões de reais, ou acho que 5% do faturamento da empresa no ano. Então, realmente é algo bem pesado aí para a gente pensar num possível vazamento e ter uma penalização como essa, né? Por isso que é importante a gente ter a análise comportamental desses eventos, entender como que cada um dos usuários estão acessando no dia a dia, quem acessou, quem modificou, como que esse usuário trabalha, aprender o comportamental dele. Com isso, a gente consegue auxiliá-los numa descoberta de um possível vazamento de informação. Então, a gente vai conseguir identificar que, olha, o Murilo, ele está acessando mais dados do que ele está acostumado. Ou o Murilo, ele está acessando o SharePoint online da organização, só que vindo de um IP lá da Rússia, da China, sei lá. Normalmente ele não está lá, não tem porquê de estar vindo um IP lá dessa outra localidade. E no mesmo momento ele está acessando também de um IP do Brasil. Então, tem alguma coisa errada. Provavelmente a credencial desse colaborador ela foi comprometida. Então, a gente consegue trazer essa visão, entender o comportamental, criar um baseline de cada um dos usuários na sua organização para gerar alertas comportamentais quando algo anômalo venha a ocorrer. Quando for um possível ataque de ransomware, por exemplo, a gente teve um caso recente aí, né, do Fleury, que veio à mídia, onde eles tiveram um vazamento de informação, né, um ataque, na verdade um ataque, né, de ransomware, e esse ataque de ransomware ele acabou comprometendo aí toda a base deles e criptografando todo o conteúdo. Isso acabou parando aí todos os laboratórios, exames foram perdidos. Além de tudo, hoje em dia, o pior de tudo é que os ransomwares eles não são só a criptografia local do dado, né? Os hackers hoje em dia eles não visam só impactar a organização de eu vou criptografar local e vou pedir um resgate. Não. Antes mesmo de fazer essa criptografia local, eles costumam fazer a exfiltração desse dado, né? Um backup dessa informação. Então eles roubam esses dados primeiramente, depois que eles já têm esse conteúdo em mãos, ou boa parte desse conteúdo, eles disparam a fase de criptografia. E aí sim,
vai impactar e você descobre que você tem aquele vazamento, que você teve aquele impacto na organização e parou o negócio e assim por diante. Então a Varonis ela consegue auxiliar também nesse ponto, identificando quando alguém está exfiltrando o dado, né? Quando alguém está fazendo um brute force na sua rede, quando alguém está criptografando esses dados na organização. Então, começou a criptografar 1, 2, 3, 4, 5 arquivos e não é normal o usuário fazer esse tipo de coisa, vamos alertar e vamos, inclusive, tomar uma ação em cima disso de maneira automática, né? Através de scripts para barrar aquela criptografia. Então, eu poderia ter evitado um ataque como no caso do Fleury, porque a partir do momento que um único usuário começou a criptografar 1, 2, 3, 4, 5 arquivos e não é comum ele fazer esse tipo de coisa, eu gero um alerta em tempo real para o time de segurança, para o time da diretoria, mando por e-mail, disparo para um CIEM e junto com isso também disparo um script para desabilitar a conta do usuário, dar um bloco no protocolo SMB, né? Dar um shutdown na máquina desse usuário. Então, são várias aí maneiras para a gente conseguir barrar esse possível ataque e evitar que isso cause um problema realmente para a organização. Okay? E com isso, a Varonis também ela tem um time de resposta a incidentes. Então, a partir do momento que você adquire a nossa solução, se torna aí um cliente nosso, você tem todo o direito de utilizar esse time de Incident Response, que são especialistas em segurança da informação, onde vão auxiliá-los numa investigação. Então, tô achando aqui que a gente está sofrendo um ataque, esse evento aqui é estranho, não é normal, tá vindo brute force dessa máquina, vou acionar o time da Varonis. Então, vocês podem acionar de maneira gratuita, onde os especialistas de segurança vão conectar no ambiente, vão fazer uma sessão remota, entender se realmente é um ataque, não é um ataque, é um falso positivo, é uma configuração errada, inclusive dando aí algumas dicas de melhoria no ambiente. Tá? Então, o nosso time ele trabalha aí auxiliando esses nossos clientes no mundo, inclusive um time de research também, que identifica várias variantes de vírus e etc. Tá? E aí o artigo 50, acho que é o último aqui para a gente já partir para a máquina. O artigo 50 ele fala que a organização ela tem que implementar aí um programa de governança e privacidade que, no mínimo, demonstre o comprometimento do controlador, ou seja, da empresa que mantém aqueles dados, em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Então, você precisa contar com planos de resposta a incidente e remediação, que a gente acabou de comentar. Você precisa também fazer uma avaliação periódica, né, uma recertificação daquela pasta periodicamente também, e se for o caso a NPD solicite provas que você esteja fazendo essa avaliação periódica, você tem essas provas, consiga mostrar para eles que, olha, na data tal, a gente tem o log de auditoria que foi feita a revisão pelo próprio gerente, pelo próprio dono da pasta, e ele removeu o fulano XYZ. Então, esse processo de avaliação está sendo feito de maneira automática. Então, a gente tem isso, tá? A gente consegue identificar, inclusive, a definição, auxiliar na questão de definição de quem que é o responsável da pasta. Poxa, Murilo, eu tenho uma pasta lá chamada, sei lá, 123 no meu file server. Tem muita informação sensível de LGPD. Quem que é o dono dessa pasta? Né? Por quem que eu devo recorrer aí? Para quem que eu tenho que perguntar se é um dado crítico ou não? Né? Se eu preciso, quais são as pessoas que devem ter acesso àquele dado crítico? Então a gente consegue, com base nas estatísticas de utilização, auxiliá-las também na descoberta de quem que é o responsável e automatizar esse processo de recertificação num painel, um dashboard web também, né? Uma interface web, onde cada um dos proprietários vão receber um link dizendo que ele é o proprietário da pasta, né, e que ele tem que revisar aquele tipo de permissão, né? Então, aquela permissão da pasta do financeiro, ele vai ter que revisar. E não só a parte de revisão, mas também uma solicitação de permissão nova pode ser feita pelo Workflow Web também, por essa mesma aplicação, onde o próprio usuário final solicita, o gestor da pasta aprova esse tipo de leitura por esse motivo, e ele vai ganhar um acesso automaticamente. Tá? E aqui está a parte de revisão periódica, onde a gente configura lá uma única vez no ambiente, a cada 6 meses eu quero que seja revisado as permissões, disparado para todos os owners, para todos os responsáveis das pastas. E eles vão receber um e-mail, eles clicam no e-mail, já vai ter diretamente essa telinha aqui, quais as pessoas têm acesso, nível de permissão e o que eu quero fazer com essa pessoa. Se eu quero remover ela, se eu quero manter, eu remover, e se eu for remover, por qual motivo? Né? Qual que é a explicação pelo qual eu quero remover? Ou, ela vai mudar de área no final do mês, então eu vou remover o acesso dela no final do mês. Eu vou colocar aqui a data específica que ela vai perder o acesso. Tá? Então, aí com isso você faz a recertificação. E a ideia da Varonis, a gente ter um plano operacional aí para conseguir definir os próximos passos. Tá, Murilo, por onde eu começo? O que eu devo fazer?
como que eu inicio esse processo de LGPD, se eu não fiz nada ainda nesse mundo de dados não estruturado? Então, a gente separou aí em 3 fases, que é detectar, prevenir e sustentar um estado seguro. Então, desde a parte do deploy da solução, criar um plano de incident response, gerando ali os alertas comportamentais da solução para esse time responsável, né? Treinar o pessoal, começar a corrigir as permissões das pastas, eliminar grupos desnecessários. Então, tem todo um plano operacional que a gente segue com os nossos clientes para que eles consigam atingir um nível de segurança adequado, né, para o ambiente e que estejam compliance com o LGPD. Bom, vamos parar de falar um pouquinho muito em PPT, vou mostrar um pouquinho da solução em si, tá? Da própria máquina virtual aqui, a gente tem um lab onde dá para ver essas funcionalidades aí, só para vocês terem uma noção do quão simples é também a solução, né? Não é nada, não é um bicho de 7 cabeças aí, então deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela da máquina virtual. Legal. Então tá aqui. Essa aqui é a console principal da Varonis, tá? É o nosso framework principal, é o Data Advantage, onde a gente tem a maior parte das funcionalidades aí que vão de encontro com o LGPD. Então, como vocês podem ver aqui, são todos os recursos que estão sendo monitorados em uma única tela. Esse é um dos nossos diferenciais. Você tem todos os recursos que a gente comentou, né, que pode ser monitorado em uma única tela. Você não precisa ter várias aplicações diferentes para gerenciar esse mundo. Então, a gente tem aqui desde um AD local, o Azure, um repositório em Linux, um Exchange, um file server Windows, Exchange Online, a parte de Office 365 de nuvem, então o OneDrive, o SharePoint Online, aí tem os canais do Teams que estão dentro aqui também do SharePoint Online, tá? Então, as mesmas tecnologias que eu comentei lá atrás, a gente tem numa única interface, onde já é possível ver toda a estrutura desse file server Windows, nesse caso aqui, então eu posso expandir ali o nível do share e já ver todas as pastas que fazem parte desse servidor aqui Windows. Ele já vai me trazer essa visão de quais são as pastas. A gente já vê aqui algumas coluninhas adicionais também, a Total Hit Count, Classification Category e Classification Rules. Essas 3 colunas são referentes ao nosso módulo de Discover, onde a gente encontra onde estão os dados sensíveis. Quais são, quanto de dado de LGPD eu tenho nesse meu ambiente? Então ele mostra, olha, nesse raiz do share aqui do file server, a gente tem mais de 101.400 aí dados sensíveis espalhados em várias outras subpastas, com essa classificação, e essas foram as regras que deram match aí. Então, nesse meu lab eu tenho regras de RIPA, de PCI, de GDPR, de LGPD, então são várias regrinhas que foram criadas aí nesse meu lab, que foram identificadas como dados sensíveis, mas aí é customizável, vocês escolhem o que vocês querem aí com relação a isso. Deixa eu só dar uma pausa aqui, eu acho que o Henrique ele tinha comentado sobre dar aí uma pesquisinha para vocês, né? O Pedro, na verdade. Pedro ou o Henrique? Pedro, eu já mandei para ele. Já mandou? Legal, show. Viu, tem 2 perguntas aqui, você gostaria de responder agora vamos responder, ou vamos responder. Responder? Não, vamos responder agora. Pode Beleza. mandar. Primeira pergunta aqui do Gustavo, da AMB, e ele diz o seguinte: as estatísticas começam a ser registradas somente após a implantação do Varonis, ou a ferramenta utiliza algum registro já disponível? Para acessos aos arquivos, a gente só consegue realmente a partir do momento que a gente instala a solução, tá? A gente consegue algumas estatísticas do passado, como por exemplo, dados que estão parados há 1 ano. Aí a gente vai levar em consideração alguns atributos do próprio Windows, né, do próprio arquivo, e consegue trazer um relatório disso também. Mas, normalmente, boa parte das informações que a gente traz, realmente é a partir do momento que a gente começa a monitorar o ambiente que a gente tem. Legal, legal. E aí temos uma segunda pergunta aqui, anônima, mas ela diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber como a LGPD enxerga a utilização do WhatsApp como um meio de comunicação e documentação dentro das empresas. Quais são os cuidados que devemos ter e o que é necessário fazer para estabelecer o uso deste meio de forma legalizada? O WhatsApp é um problema realmente para todas as organizações aí, o WhatsApp Web e o próprio WhatsApp em si no celular do colaborador é sempre uma brecha aí para que tenha um vazamento de algum tipo de dado, né? A utilização do WhatsApp, ela pode ser monitorada por outras soluções que não é Varonis,
né? Se eu não me engano, apesar dela ter uma criptografia ponta a ponta, existem soluções no mercado hoje que conseguem entender, por exemplo, quando um arquivo é enviado através do WhatsApp. Então, você além de conseguir fazer um monitoramento, pelo menos do que é importado, do que é feito o upload desses dados aí. Então, por exemplo, o Murilo subiu um arquivo ali para o WhatsApp que ele mandou via WhatsApp Web para alguém. Então, você tem o monitoramento do proxy, que normalmente traz algum tipo de informação de que o arquivo X foi feito um upload para a parte de WhatsApp Web, né? Talvez no proxy, talvez não. Com certeza no proxy você não vai conseguir identificar para quem ele mandou. Mas aí, com softwares que faz um monitoramento mais focado nesse mundo de WhatsApp, aí você poderia ter uma resposta com isso. A Varonis não faz, tá? Eu comentei que a solução, o WhatsApp em si é um risco porque a gente comentou lá um pouquinho mais, eu até vou comentar novamente na VM, mas a questão de permissões, né? Garantir que somente as pessoas corretas tenham acesso ao dado. A partir do momento que vocês têm um dado sensível de LGPD que está super exposto na organização, ou seja, está aberto para um grupo global, everyone, domain user, e qualquer colaborador tem acesso, ou qualquer terceiro que tiver acesso à sua rede vai conseguir abrir esse arquivo, você pode ter um vazamento desse dado, seja ela por um WhatsApp, o cara pode tirar o celular, tirar uma foto daquele conteúdo, ele pode anotar num papel aquele conteúdo. Então, são várias etapas para que a gente consiga chegar num nível adequado de segurança. Por isso que o permissionamento é um dos pilares de toda a segurança desse dado não estruturado. Você precisa garantir que somente as pessoas corretas tenham acesso. E até mesmo por isso que a própria LGPD ela pede que seja feita uma recertificação periódica nas pastas para que você sempre esteja revisando quem tem acesso àquele dado e garantindo que somente aquelas pessoas têm acesso àquela informação, tá? Então, não só o WhatsApp, né? O WhatsApp também, mas não só o WhatsApp, outras soluções, Telegram ou qualquer outro método que o cara possa compartilhar esse dado é uma possível brecha, é uma possível vulnerabilidade na organização. Por isso que a gente sempre tem que trabalhar aí com os privilégios mínimos e garantir que não tenha uma certa exposição desse dado aí para qualquer colaborador e que somente as pessoas ali que devem ter acesso àquele dado realmente acessem, tá? Não sei se deu para explicar, se ficou claro. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, por favor, pode mandar. Tem mais alguma outra aí, Pedro? Tem mais algumas. Vamos responder mais uma e as outras nós respondemos no final da demonstração, pode ser? Show de bola, vamos lá. Beleza, então temos essa outra que diz o seguinte: você entende que a eliminação dos dados, direito do titular, deve ser física em todos os pontos onde foi encontrado? Se sim, como fazer com relatórios do Banco Central que exigem a permanência dos dados por até 10 anos? Perfeito, muito boa pergunta. Existe na lei, na LGPD, ela fala um pouquinho sobre a questão da base legal de você ter aquele dado. Então, mesmo que uma pessoa solicite o direito do esquecimento, mas você tem uma base legal para manter aquele tipo de dado, você não é obrigado a deletar aquele conteúdo. Então, vamos dizer, o Murilo, ele solicitou o direito do esquecimento para um banco, ele tinha uma conta bancária aí, né, com um banco, e ele tinha os dados, o banco tinha aqueles dados dele, mas, por algum motivo, por exemplo, o Banco Central precisa que aquele dado seja armazenado, aquela informação seja armazenada durante 10 anos, por exemplo. Então, o usuário final, o Murilo, ele não tem o direito de solicitar o esquecimento, né? Ele não consegue solicitar o direito do esquecimento que esse dado seja deletado por completo. Por quê? Existe uma lei, existe uma base legal que garante a organização de manter esse dado durante 10 anos. Então, neste caso, a organização não precisa fazer o delete do arquivo 100%, porém, ela pode tomar precauções em cima desse dado. Então, foi identificado, Murilo solicitou o direito de esquecimento, nós não podemos deletar. A NPD, esses são os arquivos que contêm informação do Murilo, porém, nós estamos movendo esses dados, porque a gente não precisa manter esse dado aqui nessa pasta que está, estamos movendo esse dado para uma base de compliance que tem uma restrição, que tem criptografia, então, que está anonimizado. Então, estamos movendo esse dado do Murilo para uma base mais segura. Nós não podemos deletar por conta da regra do Bacen XPTO, mas nós estamos fazendo esse tratativo em cima do dado, garantindo uma segurança maior ainda, conforme foi solicitado pelo usuário. Então, a organização ela tem que sempre se atentar nessa questão da base legal. Você pode manter esse dado? Você precisa manter esse dado? Por quê? Existe uma lei que te garante, que te obriga a manter esse dado durante 5, 10 anos? Se tem uma lei,
ela vai falar quais são os dados e você pode armazenar aquele dado. Mas aí a lei ela fala assim, ok, você precisa manter os dados daquela pessoa, mas por qual motivo você está armazenando a informação de orientação sexual daquela pessoa? Por qual motivo você está armazenando informações de saúde dessa pessoa? Existe necessidade de manter esse dado? O Bacen pede esse tipo de dado? O SUSEP pede esse tipo de dado? Então, isso vai depender da atividade da organização. Tá? Existem ramos que vai garantir certo tipo de dado, existem outros tipos de empresa que não pode manter aquele tipo de informação e aí ela pode deletar parcialmente aquele conteúdo, aquela informação daquela pessoa e manter somente o necessário. Bom, vamos voltar aqui para a apresentação, depois no final a gente responde mais dúvidas, tá, pessoal? Mas podem ir mandando aí, fique à vontade. Então, aqui a gente conseguiu ver, identificar onde que estão os dados sensíveis, quais são os arquivos que contêm informação de LGPD. Né? Então, em cada uma das pastas, quais são? Quero saber quem tem permissão numa pasta do financeiro, né, para fazer uma revisão. Eu posso dar um duplo clique em cima da pasta e do lado direito ele vai me mostrar exatamente quais são as pessoas que têm acesso para eu fazer uma revisão gráfica, né? Não estou nem falando de relatórios, que a gente também consegue fazer. Mas eu quero ter uma visão gráfica aí de quem tem acesso à pasta do financeiro, que eu sei que tem aqui, ó, 13 mil informações sensíveis. Acho que a internet está meio devagar aqui hoje. 13 mil informações sensíveis dentro da pasta do financeiro. Então, é uma pasta que tem muita informação crítica ali, né, de LGPD, etc. Eu quero saber quem tem acesso. Duplo clique em cima e ele já vai mostrar do lado direito quem efetivamente tem acesso a esse dado sensível. Deixa eu sair da minha VPN aqui, pessoal. Acho que não vai cair, mas... Ele está carregando aqui. Então, a ideia é que a gente consiga, numa única interface, dar um duplo clique em cima da pasta do financeiro, saber quem tem permissão, duplo clique em cima do usuário e saber aonde que esse usuário tem acesso em toda a infraestrutura. Com isso, você já consegue fazer uma revisão realmente desses dados, eu consigo exportar para relatórios e etc. Deixa eu só conectar de novo aqui, vamos ver se melhora. Sair da minha VPN. Beleza. Então, dei um duplo clique em cima da pasta do financeiro. Eu sei quais são os grupos que têm acesso lá no AD, nessa pasta do financeiro, qual o nível de permissão. Já consigo expandir, saber quais os usuários fazem parte de certo grupo, né, onde que esse usuário tem acesso. Então, é uma visão meio que bidirecional. Eu posso dar um duplo clique na pasta, saber quem tem permissão, duplo clique num grupo ou num usuário e saber exatamente aonde que esse usuário ou que esse grupo tem acesso em todas as pastas, no file server Windows, no SharePoint, no OneDrive e assim por diante. Então a gente chama de uma visão bidirecional que vai garantir toda essa parte de permissionamento. Pedro, vamos fazer mais... Manda mais uma pergunta aí, eu vou recriar o meu ambiente de lab aqui, ó, vocês, enquanto a gente responde mais uma pergunta, porque eu estava conectado na VPN, acho que ficou bem lento o meu lab aqui. Manda mais uma pergunta aí. Beleza, beleza. Tem uma pergunta da Fabiana, que ela diz: qual é o entendimento no caso de aplicações web que contenham dados sensíveis? Aplicações web que mantêm um dado sensível de um colaborador ou de uma pessoa, né? É a mesma ideia, tá? De qualquer forma, você precisa identificar aonde que estão esses dados dessas pessoas, em aplicações web também, e garantir toda essa segurança em cima dessas aplicações. Então, ter recertificações em cima das aplicações, quem pode acessar aquele conteúdo através da aplicação em si. Então, da mesma forma como a gente está falando aqui para o dado não estruturado, o dado estruturado você precisa ter o mesmo controle. Então, falando de dados de SQL, de uma aplicação, de uma base Oracle, de uma aplicação de um SAP ou qualquer outra aplicação web, você precisa ter o mesmo controle, ter revisões em cima dos dados sensíveis, a mesma informação que a gente está passando aqui para dado não estruturado, ela se aplica a dado estruturado também. É que a Varonis em si ela não atua em cima desses dados estruturados, tá? A gente só atua em cima de dado não estruturado. Mas o entendimento da LGPD, ela se aplica para ambos os cenários, estruturado e não estruturado. Vou ver se foi aqui agora. Beleza. Bom, vou mostrar um pouquinho também da parte de nuvem, ó.
Então a gente falou de file server Windows, mas eu quero saber quem tem acesso a um site no SharePoint, um canal no Teams aqui, ó, canal de bônus internacional. Duplo clique em cima do canal, do lado direito ele já mostra quais são os grupos do Azure AD, lá no SharePoint Online que tem acesso. A gente já vê qual o nível de permissão que tem cada um desses grupos. Inclusive, podemos expandir cada um deles aqui para saber quais as pessoas que têm acesso, por exemplo, de edit nesse canal do Teams que eu vi. Essas são as pessoas que têm acesso a esse canal. Ah, Murilo, mas eu quero pesquisar por um usuário. Pesquisa o nome do usuário aqui, duplo clique em cima do usuário, ele vai pintar em verde aonde que este usuário Allen Carey tem acesso em toda a infraestrutura de SharePoint Online, OneDrive, o File Server, então, tá tudo em verde. O que está em verde, ele tem acesso com esse nível de permissão, ele dando nesses grupos, e aí a gente começa a pegar alguns gaps de segurança, que foi a exposição, a superexposição do dado que eu comentei. Por exemplo, aqui, ó, nós vemos que tem pastas que estão abertas de Modify, ó, permissão de Modify para Everyone, leitura Domain User, leitura e escrita Everyone também na pasta Groups, pasta Legal do jurídico, Full Control para Everyone, tem mais de 14 mil dados sensíveis. Então essa visão a gente tem aqui, instalou a solução hoje, amanhã já consigo trazer essa visão de superexposição de dados no ambiente, tá? É bem simples aí, bem tranquilo, e é muito interessante que você já consegue eliminar vários riscos de segurança. Além da parte de permissões, a gente tem lá, a gente falou um dos artigos da LGPD sobre o log, né, auditoria. Quem acessou um arquivo, quem compartilhou, quem modificou. Então aqui é uma queryzinha bem simples, a gente coloca o período, qual servidor eu quero buscar log, né, de qual recurso, se é do Windows, se é do Linux, se é do SharePoint, qual o tipo de evento. Então tem uma lista gigantesca de eventos aqui em cada uma das plataformas que você pode filtrar. Posso buscar o nome de um usuário específico, então eu estou suspeitando que o Murilo está fazendo alguma coisa estranha aqui, ele está roubando informação da organização. Vamos saber o que o Murilo está fazendo. Então a gente pode pesquisar aqui e colocar os dados do Murilo, qual a pasta, eu posso filtrar a pasta, dou um search e ele vai trazer o log, como a gente está vendo aqui abaixo. Então, qual o servidor que ele coletou essa informação, no caso aqui é o File Server Windows, data e horário que ocorreu, a descrição do evento, então se foi um arquivo renomeado, por exemplo, ó, como que estava renomeado, como que estava antes e como ficou depois de ser renomeado, quem foi que fez essa operação, qual é o tipo de evento, então foi um arquivo deletado, aberto, renomeado e assim por diante, o tipo do objeto, o nome desse arquivo, o caminho que ele se encontra ou que ele se encontrava antes de ter sido deletado, o IP e device name de quem fez essa operação. A gente está mostrando um log de File Server Windows, mas a mesma visibilidade para SharePoint Online, para OneDrive. Então, quem compartilhou um arquivo no SharePoint Online, quem filtrou esse dado aí, compartilhou com um link público, tá? Dá um duplo clique também no evento, ele mostra como se fosse o Event Viewer, ó, para facilitar a leitura ali daquele log. Dessa tela a gente já consegue exportar os resultados aí, né? Então, para ter um relatório de quem acessou o que, tá bem simples também. É possível a gente ter essa visão, tá? E eu consigo também até mesmo automatizar relatórios periódicos. Eu quero saber, uma vez, toda sexta-feira, quais as pessoas tomaram acesso negado na minha pasta da diretoria. Por que alguém está tentando acessar a pasta da diretoria? Quais são essas pessoas? Eu quero saber isso. Então dá para a gente automatizar relatórios também no ambiente. Tá? Ter toda a parte de estatística de utilização, que a gente consegue identificar o owner da pasta, né? Então, a pasta DSR, não faço a mínima ideia de quem é, de qual área que é. Duplo clique em cima dessa pasta, ele já me traz as estatísticas desta pasta, número de eventos que foi gerado, subdiretórios que foi mais acessado, então eu consigo ter uma noção de qual a pasta mais utilizada no ambiente, menos utilizada, e qual que é o usuário mais ativo nessa pasta, a Margaret, a que mais acessa. Então, a gente mostra essa visão também de estatísticas. Uma vez que a gente coletou a parte de permissões ali na Work Area, encontrou o dado sensível, a gente, na parte de log, a gente sabe como que esse dado está sendo utilizado, a gente tem as estatísticas de utilização, nós começamos a atuar aí com o nosso módulo de Analytics, onde ele consegue identificar um possível ataque que esteja ocorrendo no seu ambiente. Então, a Varonis, ao longo desses anos, ela vem mapeando qual o comportamento padrão de um hacker, o que ele normalmente faz no dia a dia para que ele consiga roubar esse dado sensível. Então ele começa numa etapa de intrusão, depois ele faz uma movimentação lateral, né, tenta encontrar outros servidores, outras máquinas, uma elevação de privilégio, ele tenta quebrar a credencial de uma conta administrativa, né, faz um reconhecimento na rede, começa a rodar então software de Wireshark, né, IP Scan, alguns softwares de scan aí no ambiente. E aí, por fim, ele entra na camada de exfiltração do dado, onde ele começa realmente
roubar essa informação aí que ele encontrou como dado sensível, né, que é importante para ele, ele começa a exfiltrar todo esse dado no ambiente. Em cada uma dessas etapas da cadeia de destruição, a Varonis já tem os alertas prontos, ó. Em cada uma delas, vários alertas comportamentais. Então vocês não precisam pensar num possível ataque. O que seria legal ser alertado? Não, a Varonis já tem esses alertas prontos e conseguem auxiliá-los aí no dia a dia. Claro que vocês podem criar alertas customizados com base no que for importante para a organização. Então, eu quero, quando alguém acessar a pasta pagamentos, né, a folha de pagamentos, diferente do pessoal lá do RH, eu quero ser alertado em tempo real, quero alertar a diretoria, porque pode ser um usuário administrativo, um domain admin, que tem acesso àquele ambiente, mas ele não deveria acessar. Não quer dizer que ele pode ficar acessando aquele conteúdo. Então, a partir do momento que isso acontece no ambiente, na organização, né, se alguém acessar um conteúdo ali indevido, a gente consegue gerar um alerta comportamental para vocês aí, dizendo que o Murilo acessou a pasta, a folha de pagamentos lá, cargos e salários, e ele é do time de infraestrutura, não tem que ficar acessando esse tipo de dado. Ele vai gerar um alerta em tempo real para vocês, tá? Esse aqui é o Dashboard Web, onde a gente consegue acompanhar os alertas com criticidade de cada um diariamente, né, a criticidade dos alertas, os devices, os dispositivos que estão gerando esses alertas, os usuários que estão gerando esses alertas, o modelo de ameaça. Então, a gente vê aqui, ó, atividade de uma nova geolocalização. Opa, por que está vindo acesso lá da China, sendo que a gente não tem ninguém trabalhando na China? Tem alguma coisa errada nesse ambiente aí, tem coisa errada. Ou uma quantidade de dados está sendo feito upload para fora. Opa, os dados estão tudo aqui dentro da rede e eles estão começando a mandar para fora de alguma forma, no SharePoint Online, no OneDrive, etc. Ou dados de GDPR poderia ser LGPD, está sendo compartilhado com um link público no SharePoint. Poxa, a qualquer momento isso também pode vazar, é um risco muito alto. Salto geográfico. Então tem alguns modelos de ameaça aqui, são alguns exemplos, né? Mas a gente tem vários alertas comportamentais no ambiente, mais de 100 alertas comportamentais no ambiente já pré-configurado. E a gente traz também alguns indicadores no ambiente para auxiliá-los aí na governança. Então, quanto de pasta está aberto para qualquer usuário acessar e tem dados de LGPD. Opa, tenho 25% do meu ambiente super exposto. Quanto que é dado sensível aberto, né? Os arquivos em si, 3.500 arquivos. Quantidade de pasta aberta para everyone, pasta com dados parados, ninguém está acessando, todo ano comprando disco, mas será que realmente há necessidade de comprar mais discos? Ou movimentar esse dado para um disco mais lento, para um servidor que não é utilizado, ou até mesmo fazer um backup e deletar esse conteúdo? Então, são vários indicadores aí em cada uma das plataformas que a gente monitora, no AD também, trazendo os riscos de segurança do AD. Então, conta que tem um sistema operacional obsoleto, né? Um computador aí na rede que tem uma versão antiga que pode ter uma vulnerabilidade, conta sem password policy, conta que está setada para nunca expirar a senha. Então, são vários indicadores legais aí para a gente sempre elevar o nível de segurança, porque um hacker ele acaba utilizando dessas vulnerabilidades para ter um êxito maior num ataque, tá? E até para não estender muito, que a gente vai ficar com o tempo meio apertado, vou mostrar só o direito do esquecimento para vocês aqui, a interface que faz a busca do dado ali. Então, o Murilo solicitou os dados dele, que seja deletado. Então, vou pesquisar um que tem aqui no meu ambiente. É o Alan Carey. Vou procurar dados dele, vou colocar só o nome, vou dar um search, e aí nosso módulo vai trazer todos os arquivos que foram identificados no ambiente. Isso seja o ambiente de File Server Windows, Linux, NAS, NetApp, a parte de SharePoint Online, OneDrive, os canais do Teams, o bate-papo do Teams. Então, se tiver algum arquivo que tenha o dado do Murilo, ele vai mostrar aqui na lista, a gente seleciona todos eles e já é possível exportar essa lista. Então, relatório, direito de esquecimento, solicitação, XPTO, e aí você já consegue provar para a NPD quais são os arquivos que contêm o dado daquela pessoa, e aí se você tem uma base legal para manter aquilo ou não. Tá? Aí vocês precisam avaliar, a área de compliance tem que avaliar isso, se há necessidade de manter aquele dado, se tem uma base legal ou se não, se tem que deletar aquele conteúdo. Inclusive é possível fazer uma cópia daqueles arquivos para um repositório já pré-estipulado, né, de compliance no ambiente, para que seja avaliado o conteúdo dos arquivos, se for o caso. Porque imagina que o cara que está ali, um DPO, ou uma pessoa que está fazendo o direito do esquecimento, está recebendo a solicitação, ele não pode ter acesso a todos os arquivos de imediato, né? Então, cada uma das solicitações, se ele fizer uma cópia desse conteúdo aqui, fica auditado. Então, o Murilo, que é lá da área de compliance, recebeu a solicitação de direito de esquecimento e ele fez a cópia desses arquivos para uma outra subpasta. Tá? Então, a gente tem todos os logs do que está sendo feito aqui, inclusive dos administradores da solução da Varonis.
Beleza? Eu não vou falar um pouquinho, não vou nem comentar sobre a recertificação, tá? Mas é uma interface web também, porque a gente já está com tempo, eu não sei se o pessoal já está precisando sair para outras. Então vamos responder as questões aí. Se tiver alguma dúvida com relação à recertificação, né? Que também é numa interface web, a gente fala também mais para frente. Pedro, quais são as próximas perguntas aí? Pode mandar? Opa, beleza. Temos uma pergunta aqui do Marcelo Meyer, em que ele pergunta: todas essas funcionalidades são compatíveis com os dados hospedados no Google Drive? Essa é a pergunta, né? Que ele diz: até o momento apenas viu exemplos de serviços Microsoft. Isso. Esse aqui, o que eu mostrei para vocês hoje é a solução da Varonis On-Premise, é o Data Advantage Framework On-Premise. Essa solução ela ainda não suporta Google Drive, apesar de já estar em fase de desenvolvimento, já estar em testes, mas a Varonis ela recentemente adquiriu uma outra solução, uma outra empresa chamada Polarize, que é focada em dados em nuvem, em apps em nuvem. Então, sim, essa outra solução, que é o Data Advantage Cloud, ela consegue analisar o conteúdo do Google Drive, do GitHub, do Gira, do Zoom, do Slack, do Salesforce, monitorar o comportamental, entender se está certo o comportamento do usuário ou não, se tem alguém se filtrando um dado do Salesforce também, que é uma base estruturada, né, que a gente já está falando de uma outra frente. Então, a gente tem uma solução Data Advantage Cloud que vai atuar em cima do Google Drive. O Data Advantage On-Premise, que traz tudo que eu mostrei para vocês aqui hoje, ele ainda não é compatível com o Google Drive, apesar de estar já em testes aí. Beleza. Temos uma outra pergunta aqui anônima, em que diz: essa pessoa ela afirma ter uma outra empresa, uma assessoria de confiança. Perfeito. E ele pergunta se a Varonis daria o apoio em auxiliar essa outra assessoria na questão LGPD. Com certeza, tá? A gente tem vários clientes aí que tem uma consultoria realmente focada, né, para auxiliar nessa questão de estar compliance aí com o LGPD, mas a Varonis também auxilia com essa parte de ferramenta e trazendo um plano operacional voltada para esse mundo que a gente mostrou aqui para vocês hoje. Dado não estruturado, né? Arquivos, planilhas, SharePoint Online, OneDrive, File Server. A gente traz um plano operacional para limpar, desde a fase inicial de identificar, como que a gente começa? Identificando o dado sensível, criando procedimentos aí para que você seja alertado caso algo estranho aconteça, fazendo um monitoramento ativo. Então, a gente tem sim um plano operacional que consegue auxiliar numa consultoria de como estar compliance aí com um ferramental para esse mundo de dados não estruturados. Legal, Murilo. Muito obrigado. Temos umas outras perguntas, mas nós tratamos delas com vocês por contato telefônico depois. Nosso time vai entrar em contato com vocês. Murilo, muito obrigado pela apresentação, pela demonstração também. Antes de terminar o evento, já fiz o sorteio aqui, queria anunciar o vencedor, e o vencedor é o Anderson Fabrício Pereira da Silva. Anderson, vamos entrar em contato com você para o envio do seu Vale Compras Amazon. E, pessoal, muito obrigado por virem para o evento. Murilo, obrigado mais uma vez aí pela apresentação. Nada, que isso. Eu que agradeço, pessoal. Espero vê-los numa próxima. Tenham um bom dia. Abraço. Bom dia, pessoal. Abraço.